E aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Beto Campo e você está no canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Hoje vamos falar, dentro do comportamento humano, sobre um fenômeno, uma característica, enfim, da maneira com que você quiser chamar, que é uma das questões do comportamento humano, que é identificado como pareidolia. O que vem a ser a pareidolia, então, e como que nós lidamos com isso, como que nós podemos entender, tá? A pareidolia nada mais é do que um fenômeno psicológico que é muito comum entre as pessoas. E você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto, e à medida que eu for explicando, eu creio que vai ser compreendido. Tá? No passado, a pareidolia era visto como um sinal de psicose, né? Mas hoje é tido como algo normal. Você já conheceu alguém, ou até aconteceu com você mesmo, de pegar uma nuvem, uma xícara de café e você, dentro de um formato, começar a identificar ali animais, rostos humanos, objetos, coisas que são, são atípicos àquele cenário? Se isso já aconteceu com você, se você já ouviu falar, ou se você conhece pessoas que agem dessa forma, então passe a compreender que isso faz parte do comportamento humano e é conhecido, como eu disse antes, como pareidolia. Tá? É muito comum, as pessoas identificam, como eu disse, rostos humanos, sombras, animais, né? Formações de luzes. Isso pode ser tanto em nuvem, em objetos na parede. Você já ouviu aquelas situações de pessoas que identificam imagens religiosas em determinados objetos? Tudo isso faz parte do contexto das questões comportamentais aí associados à pareidolia. Tá? Se você quiser uma referência, tem, claro que deve não, né? Tem vários livros no mercado que podem explicar para você melhor sobre a pareidolia, mas há um livro do Carl Sagan que é um livro muito interessante num contexto geral e que cita um pouco, né, descreve um pouco sobre isso de uma maneira mais científica e até específica, né, que é o mundo assombrado pelos demônios. Então, o Carl Sagan tem uma explicação muito legal. Eu queria que você possa entender um pouco mais ali sobre o contexto da pareidolia, além daquilo que eu vou estar falando aqui para vocês, e pode ajudar na compreensão. Aí você fala para mim, mas Beto Camp, nós falamos aqui no canal muito sobre desenvolvimento humano, sobre questões tanto pessoais quanto profissionais. E onde que a pareidolia entra nisso? Ela entra no todo, no contexto tanto geral quanto profissional. À medida que você tem questões comportamentais que te afetam o resultado, o comportamento, as questões psíquicas, você vai ter modificação ou vai ter critérios dentro da sua psique que vão afetar, sim, a sua maneira de interpretar as coisas, de enxergar as coisas. Tanto para um lado mais sensível, quanto para um lado mais é, é, de coerência psicológica ou até de transformação para algo maior. E primeiro passo que você tem que fazer é entender, isso não é uma doença. Tá? Se você compreendeu que não é uma doença, automaticamente você vai entender é uma questão comportamental e que você pode modificar isso. Tá? Por que os fenômenos, né, dentro da questão da pareidolia não são identificados, né, como uma doença? Primeiro, porque fatos que nem todos veem. Um vê, outro não vê. Tá? Não se trata de fé, né, não é algo que você acredita ou deixa de acreditar. Enfim, são questões psicológicas mesmo que afetam o cérebro para a maneira de interpretar isso, de compreender isso de uma maneira que vai te alavancar ou não a forma de compreender e transmitir ou gerar esses estímulos visuais, sendo eles mais precisos ou podem ser até fantasiosos ou não. Tá? Claro que o seu histórico emocional, a vida que você leva, a maneira com que você conduz as coisas podem te trazer a um panorama mais aleatório ou de interpretação compreensível dos fatos. Seja extremo ou não, a sua percepção nesse fato ela pode ser certa ou errada. Por que eu falo certo ou errado? Tá? Claro que você está interpretando, por exemplo, pegando o exemplo que eu disse lá atrás,
de uma xícara de café e você vê ali no leite e no café misturado, você vê uma imagem, por exemplo, de um rosto, uma boca, é uma interpretação inadequada. Mas para seu cérebro, aquilo é uma interpretação correta porque você está habituado a criar um padrão de entendimento. Então, você já tem um padrão de entendimento a observar, por exemplo, uma imagem visual. O teu cérebro já criou aquele cenário. Então, se ele criou aquilo, o teu comportamento conduz aquilo. Então, você pode olhar um azulejo na parede e a mancha do azulejo parecer um rosto para você. Então, você já tem um padrão de entendimento dentro das suas questões cognitivas que te levam àquilo. Como é que você modifica isso no seu cotidiano? Diariamente, conforme você vai convivendo, vai tendo relações humanas, conforme você vai tendo inteligência emocional e cognitiva para poder modificar aquilo que você interpreta e aquilo que você vê. E isso não necessariamente vai fazer com que você deixe de ter essa visão, deixe de ter essa interpretação através da pareidolia. Porque, como eu disse no início do vídeo, não é uma doença, é algo das questões psicológicas. Então, por que eu preciso entender isso? Para que você não confunda essa sua realidade de identificar e enxergar isso, já que o cérebro criou esse padrão de comportamento e entendimento para você, para que você não crie isso gerando ruídos, por exemplo, na sua interpretação de cenários dentro de um ambiente pessoal, profissional, você gerar uma imagem de algo e achar que aquilo está interferindo na sua carreira, porque o seu líder, por exemplo, é um líder não flexível, é um líder agressivo, não gosta de você, e você começa a associar essas coisas. Entende onde eu quero chegar nas questões comportamentais? O fato de você ou eu interpretarmos ou vermos as questões psicológicas através da pareidolia é um aspecto, é um ponto. Legal você compreender, legal você saber isso através da dica que eu estou te dando. Agora, o quanto isso é, de fato, importante ou não dentro do seu cotidiano? É apenas uma referência? Ela faz parte, por exemplo, para você de uma rotina? Você tem algo maior? Isso acontece, por exemplo, para você com sons? Você interpreta um som e já vê de outra maneira? Isso pode ser algo ruim? Então você começa o quê? E aí que vai diretamente no nosso propósito aqui do canal, vai diretamente no seu desenvolvimento humano. Interfere sim na sua vida pessoal e profissional. Porque você vai passar a compreender coisas de um outro aspecto, com uma outra visão, porque você acredita que aquilo é a sua realidade. Então, olha, eu vejo isso porque eu tenho determinada fé e essa fé me transformou nisso. Ou eu estou focado em ver assuntos mais profundos e esses assuntos mais profundos me levaram a compreender que isso tem influência paranormal ou interplanetária ou mesmo humana de um líder. Eu estou tomando cuidado com as palavras porque eu entendo que cada pessoa tem a sua qualidade, seu contexto e as suas crenças e aquilo que lhe faz bem ou mal. Por outro lado, existem as questões naturais da psicologia, da ciência, que te mostram um caminho e te determinam isso. Então, esse equilíbrio ele tem que casar, porque você não pode também julgar, achar que tudo tem a ver com aquilo que você acredita, com aquilo que você defende. Por outro lado, também não pode achar que tudo tem a ver com questões psicológicas que estão influenciando você. É o equilíbrio das ações, é o equilíbrio dos fatos que você deve compreender. Você aí deve enxergar e fazer autocrítica e autoanálise para ver aonde você pode estar exagerando, errando ou até fazendo corretamente. Tá? Entenda muito que esse fenômeno, dentro de um cenário de situações simples, por exemplo, você consegue fornecer explicações para essas ilusões que você tem, que automaticamente seu cérebro cria. Até você consegue buscar no seu histórico e sua bagagem emocional. Tá? Você vê que tem pessoas, como eu citei anteriormente, que veem, por exemplo, a imagem de Jesus Cristo. Podem ver uma imagem de um santo, enfim, de algo que lhe remete a algo positivamente no seu histórico emocional e psicológico, positivo. Como tem pessoas, por exemplo, que podem ter um histórico emocional mais complexo, mais negativo, e que visualizam monstros, fantasmas, discos voadores, fenômenos diferenciados, e não aquilo que lhe faz bem. Então,
à medida que em vez de você ver um rosto que te traz paz, você vê um rosto que te traz medo, que te traz algo complexo. E isso tem a ver com a sua capacidade criativa, tem a ver com a sua capacidade de criar padrões e como o teu cérebro foi, ao longo dos anos, chegando a isso. À medida que você foi se desenvolvendo como ser humano, à medida que você foi vivendo questões emocionais, boas ou ruins, tudo isso interfere nesse resultado, por exemplo, para que você tenha um fenômeno da pareidolia bom, ruim, complexo ou algo comum do seu cotidiano. Né? O ponto principal, eu volto a repetir, é você entender isso dentro do seu senso de personalidade e dar o significado adequado. Tá? Seja ele social, seja ele através de um sentimento, seja através do contexto emocional, mas procure identificar de uma maneira, e isso é muito importante, tá? Eu estou falando para vocês, prestem muita atenção, para que essas imagens possam transmitir para você e que façam parte da sua vida algo bom, e não que sejam algo de influência comportamental, tanto na vida pessoal como profissional, de uma maneira negativa, tá? Então você pode falar para mim assim, Beto Camp, você está me explicando, eu entendi o processo todo, tá? Como isso pode afetar então mais meu comportamento no meu cotidiano, tá bom? Se você começa a criar mundos paralelos, você começa a entender dentro da sua psicologia, da sua psique, que tudo que aquilo que você possa viver hoje na sua vida atual, aqui no seu mundo real, pode ser algo de conspiração, pode ser uma distopia, pode ser algo que você entende que vive, mas gostaria que fosse diferente e começa a imaginar que existe algo paralelo e que esse algo vai te salvar, ou que aquilo é algo para transformar a sua vida e que você precisa se dedicar fortemente àquilo, e você começa a abdicar então da sua vida emocional atual, das coisas que você gosta, porque você cria esse outro mundo e acredita que esse outro mundo vai transformar a sua vida de alguma maneira. E todas as vezes que você faz isso, e não digo que isso seja um padrão, tá? Não significa que todas as pessoas que têm identificação através da pareidolia ou que compreendem esse cenário vão se agir dessa maneira. Mas é um comportamento, uma tendência natural do ser humano quando não tem aí um autoconhecimento, quando não tem um trabalho de inteligência cognitiva, ele passa a ter esse underground de criações que podem sim influenciar, tá? Porque você se fecha, naturalmente você vai se fechar. Você vai encontrar um contexto, tanto para o bem quanto para o mal, que você vai esperar transformações, que você vai esperar que algo vai acontecer para te resolver o problema que você vive no cotidiano, que aquele universo que você está ali passa a não ser mais algo bom, ele passa a ser algo totalmente negativo, e não significa que não possa ser de fato, pode ser algo negativo onde você está vivendo e você precisa mudar. Mas você cria através desse universo paralelo, dessa mudança no seu comportamento mental, que há um outro universo salvador. E você precisa estar lá e você abre mão então de viver aqui para esperar que isso transforme sua vida. E se esse outro universo for de fato algo concreto para você, ótimo. Mas se não for, você mergulha fortemente na introspecção, você passa a ter medo, você passa a ser inseguro, você passa principalmente a se distanciar socialmente. Porque as pessoas que pensam de você em volta não serão as pessoas mais adequadas. Você começa a conflitar com as pessoas próximas, com parentes, com amigos, com o seu cônjuge. Você vai entender que essas pessoas são fora do contexto, que elas não estão preparadas para entender aquilo que você acredita. E você começa, então, a mexer aí na tua inteligência de uma maneira mais radical para um lado, achando que aquilo é a solução. E aí você passa o quê? A ver em tudo algo dentro daquele contexto que você acredita. Então você pode ter ali, pegando o exemplo real, né, que é usado dentro que é uma coisa que acontece na pareidolia. Você olha para o céu e você vê nuvens. E essas nuvens, de repente, vão te remeter a pensar, olha, isso aqui é a imagem de uma guitarra, então eu vejo que Jimi Hendrix está no céu tocando essa guitarra para mim e ele veio tocar só exclusivamente para mim. Conseguem compreender aqui o contexto macro do problema? Como eu disse, pareidolia não é uma doença.
mas entendem aonde você pode chegar se você começa a mergulhar profundamente. E aí, qualquer coisa que você estiver profundamente estudando, vendo, analisando, você vai achar que é algo relativo àquilo. Que a sua mente criou um padrão de entendimento aonde aquilo de fato para você vai ser algo transformador. Aquilo vai ser algo que vai trazer para você a retórica que você quer ouvir, daquilo que você quer ver. Então, as outras pessoas veem algo diferente, então para você não serve, porque você acredita profundamente, você se entregou à emoção daquilo e aquilo virou para você uma razão. Então eu espero que assim, pareidolia é um assunto muito interessante, né? Tudo que é associado à psicologia, porque é interessante, e todos nós, isso é uma recomendação que eu dou adiante, todos nós deveríamos compreender e entender isso. Todos nós deveríamos estudar isso com mais profundidade para que possamos nos compreender, para que possamos entender exatamente como nós pensamos, como agimos e como as pessoas agem. Fazendo isso, as relações humanas ficam melhores, porque você se compreende e compreende porque o outro age daquela maneira. E fica mais fácil de evitar conflitos, fica muito mais fácil de compreender os cenários e principalmente não deixar se envolver tanto com questões que podem ser soluções para a vida de todos, mas não necessariamente são soluções mágicas. São soluções importantes, mas que nós devemos entender e ver com responsabilidade. Essa máquina aqui, o cérebro, ela é fantástica. É fantástica. Se você estudar isso, e eu recomendo que estude, você vai compreender muito, mas muito, e vai abrir vai abrir portas fantásticas para o seu entendimento das relações humanas. E vai ver que muita coisa que você passa, às vezes, muito tempo se dedicando, é ótimo, como vai ver que muitas coisas que você passa muito tempo se dedicando são falhas e atrapalham você no processo evolutivo como ser humano. Eu sou Beto Camp, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu like aqui, seu joinha. Isso ajuda no meu trabalho e ajuda também o YouTube a divulgar mais meu vídeo. Compartilhe com outras pessoas, faz com que esse conhecimento chegue muito mais adiante. Como eu disse, ajuda no meu trabalho, no meu negócio, mas automaticamente também ajuda o ser humano e as pessoas a refletirem sobre os processos. Forte abraço, beijo no coração e tenha um ótimo dia.